Boa noite, galera. Meu nome é Júlio César, sou estudante de Engenharia Mecânica e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tá? Hoje eu vou vir trazer aqui um tema, né? Data Center e a corrida global por energia. Deixa eu só colocar aqui porque está aparecendo na tela, não está aparecendo. Foi, pronto. É, Mais uma vez, boa noite. Então, vou dar. Já teve uma contextualizada bacana aí sobre o assunto na apresentação do José e da Vitória, se eu não me engano. Teve umas perguntas que já foram respondidas. Então, eu vou tentar contextualizar um pouco o que foi falado já e tentar informar um pouco mais, beleza? No mais, quando a gente usa as ferramentas de IA, como ChatGPT, essas coisas, normalmente a gente só pensa nas respostas que a gente está buscando, né? Mas por trás dessas respostas, tem uma infraestrutura muito grande, né? Que são os data centers. E que eles são, assim, um motor invisível que se a gente não parar para pesquisar, para entender, a gente não consegue ter dimensão, né? De como é o funcionamento de toda essa infraestrutura, né? E principalmente o consumo de energia que ele, que ele, que ele precisa, né? Então e eu vou tentar abordar um pouco esse tema relacionado com a sustentabilidade, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Toda pergunta tem um custo energético, né? Imagine que, tipo assim, a cada pesquisa que a gente fizer, acendesse uma lâmpada, né? Em algum lugar do mundo. Então, se a gente somar milhões de pessoas utilizando, fazendo uma pergunta, né? Buscando uma coisa dentro da IA, a gente pensa assim, se uma pergunta gera acende uma lâmpada, imagine milhões, né? Então, a gente pensa que o consumo de energia é gigantesco, né? E é claro que a comparação é bem simples, né? Mas ela nos ajuda a visualizar, né, que cada interação existe processamento de processamento computacional, né? De onde pessoas utilizam IA diariamente. Por isso, é que cada comando enviado ao IA possui um pequeno custo energético e quando multiplicamos isso pela escala global, a gente percebe por que que a energia passou a ser um fator estratégico, né, para o avanço dessa tecnologia. Principalmente, se a gente parar para pensar que a cada dia que passe, as GPUs vão aumentando o alto desempenho, né? A gente entende que cada dia que passe, o funcionamento vai precisar de mais consumo de energia. E aqui eu vou trazer um pouco para vocês como que funciona um pouco do motor invisível da IA, né? Primeiro, o usuário faz uma solicitação simples, né? Uma pergunta. E essa informação é enviada aos modelos de IA que processam os dados, né, por meio dos data centers, instalados servidores de data centers. E esses servidores só funcionam pelo uso da energia. E por isso costumo dizer que a inteligência artificial sem data centers não existe, né? E não existe data center sem energia. Eles funcionam como um motor invisível que sustenta toda a informação digital que a gente está vendo. E quando a gente entende que essa infraestrutura quando a gente tem essa infraestrutura, os números desse crescimento faz bastante sentido para a gente. Aqui eu estou trazendo um pouco de números atuais, né? Segundo a Agência Internacional de Energia, os data centers consumiram cerca de 415 terawatts, né, por hora em 2024, aproximadamente 1,5% do consumo global. E a projeção para 2030 é que chegue a 127% de aumento, né? E chega a 945 terawatts por hora. E também, de acordo com a IDC, espera que os investimentos global chega à infraestrutura de ar a passar de 900 bilhões de dólares, né? E esses dados mostram que a IA deixou de ser apenas uma corrida tecnológica, né? Hoje também é uma corrida por energia e capacidade de processamento. Diante desse cenário, a gente tende a se perguntar o que representa os problemas, né? Ou também oportunidades. E aqui eu trago um paradoxo dos data centers, né? Que, por um lado, a gente vê um alto consumo de energia, que exige investimentos, em geração elétrica, utilizam um uso intensivo de água, né? Para resfriamento e tudo mais. E também pode aumentar a emissão a emissão de carbono, né? Quando abastecidos por fontes fósseis. Mas também, por outro lado, permite o desenvolvimento, né? Próprio da inteligência artificial
que pode otimizar o sistema elétrico, reduzir desperdício, melhorar indústrias e também acelerar a transição energética. Ou seja, eles não são simplesmente vilões, mas também não são heróis, né? Tudo depende da forma que a gente escolhe, né, de produzir energia e operar essa infraestrutura. E é justamente aí que entra o Brasil. Por quê? Se a gente parar para ver, nossa matriz elétrica apresenta elevada participação de fontes renováveis, principalmente da hidrelétrica, eólica e solar, apresentando mais de 85% das fontes limpas, né? E isso pode transformar o país em um destino atrativo, né, para novos investimentos em data centers, especialmente em empresas que buscam reduzir, né, sua pegada de gás do carbono. Além da geração de emprego qualificado, isso fortalece a economia digital, né, como estimula a inovação e aumenta a competitividade do país no cenário internacional. Enquanto isso, a disputa entre as grandes empresas continua acelerando, como Microsoft, Google, Amazon e outros gigantes da tecnologia, que estão investindo bilhões de dólares na construção de energia renovável ao longo do prazo, né? E ao mesmo tempo elas ampliam contratos de energia renovável, desenvolvem sistemas mais eficientes de resfriamento e investem em armazenamento por baterias, né? E esses movimentos mostram que a energia deixou de ser apenas um custo operacional e, e passou a ser um fator estratégico, né? Para liderar a inteligência artificial. E, tipo assim, quem conseguir combinar infraestrutura, inovação e energia sustentável tende a ter uma vantagem, né? Nessa nova corrida global. Mas, tipo assim, a gente tem que parar também para entender qual o verdadeiro desafio que os data centers vão apresentar, né? E aí chega aqui o meu pensamento, né? A questão principal, né, é decidir se vai acontecer a expansão dos data centers, né? Querendo ou não, vai acontecer, porque a expansão dos data centers está proporcionalmente relacionada à expansão da demanda, né? A demanda da inteligência artificial. Então, a cada dia a gente vê que a IA está mais presente na nossa vida. Ela ajuda, né? Tem todo o prompt ali para a gente se adequar e fazer nossas atividades, tanto trabalho, pessoal, e tudo que a gente quiser. A cada dia que passa, ela só evolui, então a gente tem que entender que ela vai ficar na nossa vida. Só tende a se desenvolver mais ainda e aí aumentar mais ainda o consumo de energia e isso que preocupa na questão de sustentabilidade, né? E o verdadeiro desafio é fazer essa expansão de forma sustentável, né? Equilibrando os quatro aspectos fundamentais, né? Que é a inovação tecnológica, segurança energética, responsabilidade ambiental e desenvolvimento econômico, né? Esse equilíbrio vai ser vai ser decisivo para que a tecnologia continue trazendo benefícios, né? Sem ampliar os impactos ambientais. E isso nos leva à conclusão deste trabalho, né? Que eu queria apresentar com alguns pensamentos que eu deixei aqui escritos, né? Ao longo da apresentação, eu tentei mostrar que o data center é muito mais do que apenas grande consumidor de energia, né? Eles são infraestruturas essenciais para o funcionamento da IA e, ao mesmo tempo, podem contribuir, né, para tornar os sistemas energéticos mais eficientes, né? Se forem abastecidos por fontes limpas e operados da forma sustentável, né? Eles deixam de ser apenas parte do problema, né? E passam a integrar, né, a solução para os desafios energéticos que possam vir a surgir no século XXI. E para finalizar, eu trago aqui uma pergunta e, e questionamento sobre o futuro. O futuro depende das nossas escolhas. A IA vai continuar transformando a forma como a gente vive, como eu disse, né? Ela só tende a se desenvolver e criar mais caminhos ainda para facilitar a nossa vida, transformando a forma como a gente vive, como a gente trabalha e tomando decisões, né? Mas o sucesso dessa transformação vai depender das escolhas que a gente fizer hoje, né? Então, a pergunta que eu deixo, se a gente está preparado para produzir toda a energia necessária, né, para sustentar esse avanço de forma sustentável, né? Essa responsabilidade vai ser, claro, compartilhada dos governos, empresas, pesquisadores e toda a sociedade. Mas a gente tem que parar para entender e parar para observar, com o decorrer do tempo, se essas tendências de sustentabilidade vão ser atendidas, né? Se é como a gente espera que seja de uma forma sustentável ou não. Porque por trás de tudo isso tem uma preocupação gigantesca, né? Gigantesca em relacionada à água, resfriamento, à questão de baterias, né?
a extração dos minérios e tudo mais, emissão de carbono, tem toda uma questão ambiental por trás disso. Então a gente tem que parar para entender, além do consumo de energia, que é algo gigantesco que a gente tem que parar para correr e tentar entender da melhor forma como relacionar, né? De ter um sistema bem resolvido para colocar. E um último pensamento que eu quero deixar é o seguinte, que o futuro da inteligência artificial não depende apenas de algoritmos mais inteligentes, mas também da nossa capacidade de produzir energia limpa e suficiente para sustentá-los, tá bom? Então, essa foi minha apresentação, bastante informativa, no mais, e eu queria agradecer bastante ao Luiz e a oportunidade de estar aqui no Jovem de Energia, né, mais uma vez. E esse QR Codezinho que eu deixei aqui são todas as referências, né, que eu utilizei e todos os sites com os links para acesso de pesquisa sobre data center e sobre tecnologia. Beleza? Muito obrigado. Legal, Júlio. Parabéns, tema super importante. Quantos litros de água será que usamos para a sua apresentação e para as outras que a gente fez aqui também? Mas assim, cada vez mais tem ficado essencial, né? Mas eu queria Sim. saber de você, assim, você acha mesmo que o mundo vai olhar para a sustentabilidade de data center? Cara, como se a gente para pensar só no lado bom, deveria, né? Mas nunca é só nesse lado. Então, a corrida está aí para apresentar quem vai apresentar um modelo mais eficiente e claramente não vai ser pensando principalmente na sustentabilidade, vai ser principalmente em atender todo mundo. Legal. E também o custo, né? A disponibilidade, acho Sim. que depois vem a sustentabilidade, né? Assim, digo, no geral, o dinheiro vem primeiro Aham. e depois vem essa parte. Mas acho que é bom que a gente, né? Vocês, especialmente, jovens, tenham essa mão na consciência, porque a geração passada e a minha vai deixar o mundo um pouquinho pior para vocês resolverem. Então, que bom que vocês têm essas preocupações. É legal, Júlio. Quero saber se alguém tem mais alguma, senão a gente já avança aqui para Maria Clara. Show de bola. É que eu acho que a gente já abordou também um pouquinho do data center um pouco antes, né? Sim, Então, verdade. mas e aí também sobre sustentabilidade. Mas que bom que você trouxe esse assunto para a gente parar e pensar um pouco só nele. Ah, e o Henrique. Manda aí, Henrique. Então, gente, não me segurei, né? Mas, assim, eu não cheguei a me apresentar antes, perdão, antes de estudar, falar, eu sou o Henrique Nunes, eu sou formado em engenharia mecânica e atualmente sou curso de planejamento, faço mestrado em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp. E pós-almoço a gente sempre bate um papo lá na Unicamp e um tema que caiu foi sobre essa questão de sustentabilidade de data centers, que no Brasil a região sudeste concentra a maior parte da potência instalada desses equipamentos, mas que no Brasil, no futuro, está tendendo a ir para outras regiões, principalmente para a região nordeste, que a gente sabe que tem Sim. determinadas regiões da região nordeste tem escassez hídrica, né? Isso é também um ponto que eu abordo na minha dissertação sobre a produção de hidrogênio, mas não é um papo que vem agora. Do seu ponto de vista, como o Luiz comentou, a sustentabilidade sempre vem em segundo plano Sim. e o primeiro vem o financeiro. Eu, como acervista, mas para quem não entende o que é acervista, a gente olha todo o ciclo de vida da produção de um produto ou de um sistema e avalia quais são os impactos ambientais que esse produto ou sistema causa no meio ambiente e no ecossistema em geral. E aí, o que a gente vê muito hoje em dia é que a sustentabilidade ela está vendo só do ponto de vista da operação dos data centers. Ninguém está olhando do ponto de vista da fabricação dos componentes, da extração dos Sim. minerais para produzir esses componentes e produzir toda a infraestrutura. Então, do seu ponto de vista, atualmente, é mais uma questão de tecnológica que eu não sei, porque isso foi discutido na mesa quando eu estava com meus amigos. A gente tem sistemas eficientes de data center que consumam menos água do que os atuais, porque um amigo meu falou, olha, tem sistemas de data center que têm consumo quase zero de água. Eu falei, sabe, mas como é que eles resfriam? E assim, eles não soube comentar sobre. Você saberia mais ou menos sobre isso? Cara, o processo de resfriamento, eles usam um líquido que não é água.
é um líquidozinho que resfria para também não dar o curto dentro do sistema, né? Mas essa questão que você citou, nessa questão de vir para o Nordeste, eu sou do Piauí, né? Então, essa questão de escassez é o que a gente tem que entender. Que, por outro lado, a gente, por exemplo, vamos citar aqui o litoral. A gente tem uma exploração muito rica, né? Na produção de energia eólica, mas, por outro lado, a questão hídrica não sustenta. Então sempre vai ter aquela balança de peso, né, para a gente tentar entender como que a gente pode resolver isso, né? Em certos estados vão ser mais, de uma certa forma melhor, só que em outro lado não consegue suprir. Então sempre vai ser essa dor de cabeça de como alinhar tudo, colocar tudo no mesmo nível e tentar colocar nesse meio de sustentabilidade. E tem, eu acho que um processo de cooling a seco também, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Hum, acho que citaram isso para mim, que era o colher seco, né? Se não me engano, foi esse. Mas outro questionamento que eu queria deixar aqui é que você comentou sobre o uso de energias renováveis para Uhum. alinhar questões sustentáveis, né? Nos meus estudos atuais que eu estou fazendo, eu notei que a matriz elétrica brasileira ela é bem dinâmica do ponto de vista de geração. Sim. Então, por exemplo, em 2014, 2021, a gente teve seca, e aí a gente teve uma queda dos reservatórios e aí a energia hidráulica não fluiu, e aí a gente teve que acionar muita termoelétrica. Atualmente não está acontecendo isso, né? O índice de renovabilidade hoje da matriz elétrica está em 85, mais 85, mas nesse passado não tão distante, a gente teve menos de 80% de índice de renovabilidade. E aí, como é que vai ficar alinhado essa questão de sustentabilidade quando, por exemplo, a gente tiver longos períodos de seca, a gente ter que acionar a termoelétrica, e aí vai emitir, a matriz elétrica vai emitir A bem gente mais do tá. que sem seca, e como é que fica esse discurso, sabe? Pois é esse questionamento, e é isso que gera debate, né? Porque a gente tem que tentar entender que podem vir a chegar a pontos, né, como você está falando, de ter algum risco de não ter, pronto, a questão hídrica, então a gente tem que suprir de outra maneira, né? Só que essa outra maneira pode não ser o suficiente para dar conta com todo o sistema, né? Então é isso que a gente tem que buscar soluções, né? Que não são claras. Se a gente parar para procurar, a gente vai ver sempre tipo, tal pesquisa indica que a gente pode usar tal tecnologia, mas nunca dá uma certeza de uma linha clara, né? Do que a gente pode seguir. Então sempre vai ser, né, nesse no dia a dia a gente tentar entender o que, é que pode vir. É, e também acho que tem as combinações, né? Porque são projetos de longo prazo. A gente está falando Sim, de 10, 15, 20 claro. anos. Aí tem composição de eólicas offshore, né? Que podem vir a fazer um casamento ali. E aí Uhum. deixo aqui a pergunta: Angra 3, sim ou não? Né? Que é a nuclear. Olha a cara do Henrique. E aí, Henrique, o que você acha? Angra 3, sim ou não? Essa para gastar dinheiro, meu Deus do céu. Mas para você ter ideia, o PND, o Plano Nacional de Expansão Elétrica, prevê que a gente vai ter um aumento de consumo de gás natural para gerar energia elétrica. Então, o papozinho de diminuir a emissão com energias renováveis, acho que não vai colar tanto, não.